Olá, amigos da TV Web Luz, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje falamos no dia 18 de outubro de 2014, direto do nosso terceiro Conjuresp, Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, organizado pela nossa AGE, a Associação Jurídico Espírita. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um dos maiores filósofos da atualidade, o professor Alisson Mascaro. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo. Uma alegria estar consigo. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, pelo tempo disponível. O professor Alisson ontem inaugurou o nosso congresso, uma brilhante palestra, como sempre, e ele falou muito, tocou no assunto, sobre o comportamento do operador de direito espírita na atualidade, né? Que ele parece ter uma sensibilidade a mais, parece ter um senso de justiça um pouco maior, mas de vez em quando nem sempre é dessa forma, não é, professor? Sim, Marcelo, eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha profunda alegria em ter aberto este terceiro Conjuresp, mais uma vez falando ao nosso público que tem um interesse especial por uma reflexão jurídica, por um olhar distinto, por um olhar mais avançado. E eu penso que para espíritas, não espíritas, para as pessoas que estão ligadas a denominações religiosas e também não estão ligadas às mesmas denominações religiosas, nós temos um fato de que vivemos numa sociedade injusta, uma sociedade de exploração, uma sociedade de dominação, uma sociedade de opressão. Portanto, todo aquele que for jurista, se ocupar das questões do mundo, da ordem do mundo, das leis, das instituições, a nenhum jurista pode escapar o fato de que a sociedade sofre, de que a sociedade observa reiteradamente e estruturalmente padrões que são de própria exploração. Por causa disso, aquele que tem um sentimento humano, aquele que tem uma perspectiva de mundo ética, moral, fraterna, religiosa, ele não pode ser indiferente a essa realidade. E a pergunta que então vem na sequência é o que pode fazer este jurista que tem este olhar mais aguçado para a transformação da própria sociedade. Quase sempre, historicamente, o jurista não toma partido da transformação do mundo, ele toma partido da conservação da realidade. Porque, em geral, ele lida com o mundo da ordem, ele lida com o mundo das instituições e ele acaba acreditando que este mundo é o mundo correto. Então, nós observamos historicamente os juristas estarem sempre ao lado daquele ambiente que é o ambiente institucional, que é o ambiente que, inclusive, mata, é o ambiente que fere, é o ambiente que separa. E eu penso que é chegado o momento em que os juristas todos aqueles que têm uma sensibilidade maior e uma postura crítica de mundo, todos eles possam levantar-se para corroborar na luta de uma sociedade transformada. Meu estimado Marcelo, eu também não tenho ilusão de que o jurista, só por ser jurista, só pelo seu afazer cotidiano, ele venha a liderar os processos de transformação social. Em geral, quem faz essa liderança para termos um mundo melhor é exatamente quem sofre. Quando nós observamos as minorias, os grupos sociais, os grupos de trabalhadores, são eles que historicamente lideram as lutas, lideram as manifestações para termos uma sociedade melhor, uma sociedade transformada. O que ocorre é que o jurista quase sempre se opõe a essa transformação e nós devemos pensar que ele deve ser um dos elementos que venha a se engajar exatamente nesse mesmo processo. Então eu diria que nós devemos não só ter uma cultura própria no mundo jurídico, uma razão própria de juristas, mas devemos essencialmente também beber da água desta grande reflexão do mundo, destas grandes ações do mundo, dado que o nosso sonho é um sonho ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo belíssimo e muito alto. O sonho de observarmos toda a humanidade como composta de irmãos não é simplesmente um discurso da boca para fora. Nem tampouco é aquele discurso que também muitas vezes o mundo jurídico faz, quando ele diz que todos já são iguais, mas iguais perante a lei. Quando ele diz que todos têm condições, basta exercitá-las porque o direito não impede essas mesmas condições de liberdade. Não é isso que se trata. Quando nós dissermos de uma profunda igualdade entre os seres humanos, esta igualdade está enraizada, está concretizada nas melhores relações sociais concretas do mundo. Portanto, uma igualdade plena das condições, uma igualdade econômica, uma igualdade social, o fomento cultural que permita fazer com que a humanidade tenha outros horizontes, tenha outros valores.
toda essa luta deve ser uma luta nossa, uma luta inclusive para transformar as instâncias da sociedade que fabricam uma humanidade até os dias de hoje com uma ideologia da pior possível, com um desamor na forma de amor. Este mundo pelo qual as religiões elas são do ódio, falando muitas vezes de coisas bonitas, na qual as pessoas se separam por conta de rótulo religioso, tudo isso devemos abominar. Eu penso que espaços como este, como o próprio Conjuresp que vim, neste espaço para o qual eu vim fazer a conferência de abertura, são espaços preciosos, na medida em que nós não devemos repetir os valores, os horizontes, aquele caldo cultural que tem sido da humanidade até hoje, esse caldo médio de horizonte de mundo das pessoas. Pelo contrário, nós devemos dar esse passo adiante. Eu tenho a certeza, meu prezado Marcelo e todos os que nos acompanham, que este passo para mais, esta vanguarda do comportamento, da luta, desta batalha por pensarmos e agirmos numa sociedade justa, transformada, esta batalha no começo, ela enfrenta resistências, porque vivemos de fato num tempo de amplo conservadorismo, num tempo no qual as pessoas têm valores altamente consumistas, altamente voltados à manutenção da própria exploração do dinheiro, da ordem capitalista, da ordem de um mundo que se põe como tal, sem pensar no outro, sem pensar nas grandes questões que envolvem os movimentos, as lutas, as minorias, os grupos, as classes exploradas do mundo, mas é preciso dar esse passo adiante. Eu tenho certeza de que alguns que derem este passo encontrarão pessoas que, se forem esclarecidas e que, se forem sensibilizadas nesse longo percurso para este novo horizonte, eu tenho certeza que a maioria da humanidade há de pensar que o amor não é simplesmente esse amor discurso, que o amor não envolve rótulo, que o amor não envolve, inclusive, etiqueta de religião ou não religião, ou de qual religião. Não envolve também região do país, não envolve também horizonte de pensar do exterior ou do país, riqueza, nada disso. Nós devemos pensar numa humanidade transformada para as melhores energias e para os melhores sentimentos. Tenho certeza que aqueles que puderem se engajar nesta luta do que há de mais avançado no mundo, ele com certeza semeará muito bem e encontrará solo muito fértil, encontrará pessoas que também estarão ao seu lado, pensando e agindo para um mundo melhor. Professor Alisson, com relação ao amor que o senhor estava falando agora, a gente parece que ultimamente vê ao contrário, né? Seja em redes sociais, em depoimentos, parece que as pessoas estão com mais desamor ou menos amor, né? Você vê isso numa atitude quando se discute política, discute futebol, até você vê um desrespeito à opinião do próximo, que chegou até, ultimamente, a beirar, ou se não até entrar ao preconceito, né, de uma determinada classe social contra outra, de uma determinada região do país contra outra, que não tem a mesma opinião política, a mesma opinião social. O senhor vê desse modo a sociedade hoje, até os próprios juristas em geral, esse amor que o senhor pregou, está faltando? De fato, nós temos, Marcelo, um ambiente social que historicamente, nos últimos séculos, ele se põe no acirramento do conflito entre as pessoas, do conflito entre as classes, do conflito entre os grupos. E sempre nós vimos a explosão de manifestações como essas nas últimas eras da história. Nós tivemos, por exemplo, guerras mundiais que são feitas simplesmente pelo acaso de dizermos que um país tem um povo melhor que o outro, tem um interesse melhor que o interesse do outro país, e isto gerou guerras e muitas guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, basicamente instaladas num caldo de cultura como este. Na própria Europa, os países, por conta de referências culturais, da desculpa de referências culturais, porque no final das contas esse interesse é político, econômico, mas por conta desta manipulação de cultura, esses países têm então uma instalação do que há de pior em termos de guerra. Nós observamos realidades como, por exemplo, as fascistas. A Europa viveu, e o mundo inteiro viveu, momentos horrendos de fascismo. E o fascismo exatamente se constitui nessa diferença que há entre classes, grupos, entre nacionais e estrangeiros, xenofobia, ódio ao judeu, ódio a outras minorias, e basta lembrar da horrenda organização do nazismo, suas listas de grupos que eram aqui os piores, na sua opinião, em relação ao mundo. Tudo isso nós tivemos, tudo isso de fato foi o horror de um certo período.
Quando nós perguntamos por que, em muitas ocasiões, esse horror se mantém e ele aumenta, é preciso então indagar o que tem feito, o que constitui os valores, a compreensão de mundo, o que organiza o entendimento de mundo das pessoas, dos indivíduos, na sociedade contemporânea. Quase sempre no passado, essa organização adivinha de um senhor que mandava numa grande terra e determinava que as pessoas tivessem tal valor porque era o dele. Deviam pensar tal coisa porque assim ele impunha. Nós também tivemos muitas organizações da sociedade que eram comunitárias. Basta lembrar que a religião é uma dessas manifestações. Então as pessoas creem ou não creem, pensam ou não pensam, porque seus líderes religiosos assim informam tais pessoas. Na sociedade contemporânea, além de todos esses mecanismos, em grau maior ou menor, nós temos também o fato de que a organização do pensamento, a forma pela qual as subjetividades, os indivíduos, se constituem, tudo isso é formado por escolas, tudo isso é formado por organizações, por exemplo, dos estados, por grandes aparelhos que o próprio Estado põe para formar o entendimento das pessoas, e em especial, já há um século ou mais de um século, pelos meios de comunicação de massa. Então as pessoas sabem o que é bonito ou feio porque veem pela televisão, porque se informam pelo rádio, porque tem informação tal e qual, muitas vezes pela internet. E isto acaba fazendo com que as pessoas tenham as piores visões de mundo, porque de fato são ensinadas para isso. Um exemplo muito simples, que todos podem entender, é o exemplo do racismo. Como as pessoas inconscientemente se tornam racistas num padrão estrutural. Basta ligar as televisões do Brasil. O Brasil tem 60% da população negra e o Brasil não vê na televisão 60% de apresentadores, artistas, atrizes, aqueles que estão liderando os espaços de debate do país, não são na televisão negros. Pelo contrário, é avassaladoramente branco. De tal sorte que para brancos e negros, então fica subsistindo um padrão inconsciente de valor, de pensamento, de que o negro não sai na televisão, quem sai é o branco. Quando nós observamos o acirramento de condições como essas, que são de racismo, quando, por exemplo, a internet, em momentos extremos, como a eleição, quando se polarizam muitas vezes as opiniões, quando se levanta novamente o racismo, nós em geral pensamos, por que tal pessoa em tal ocasião tem essa atitude racista e ela não percebe? Porque no final das contas, ela xinga o próximo, ela odeia o próximo, ela deseja a morte do próximo e ela se considera cristã, ela se considera religiosa, ela se considera pagadora dos seus impostos, ela se considera ordeira. Mas por que esse padrão existe? Uma pessoa tem um descompasso entre o que pensa ser de si próprio e, no entanto, tem um horizonte estrutural de si mesmo que é horroroso. Dentre outras questões, porque os nossos valores não são formados apenas no nível interno de cada qual. Eles são praticamente constituídos de modo industrial. Então as sociedades são manipuladas de um modo ou do outro, são levadas a um caminho ou outro, e isso faz com que a Alemanha pudesse ter, ao tempo do nazismo, uma maioria da população que vem a odiar o próprio judeu. Essa maioria da população odeia o judeu porque fica informada de que o judeu é inferior ao ariano. E esta informação é informação bombardeada. Outros ficam informados de que tal grupo social é diferente do outro. Assim com as minorias do mundo. Nós observamos os estrangeiros no Brasil, o negro numa sociedade que é de brancos ou que é racista. Assim nós observamos a mulher numa sociedade patriarcal, o homossexual numa sociedade que é heteronormativa. Tudo isso nós temos num mundo no qual há uma espécie de controle geral dos valores. Então a pergunta sobre como ultrapassarmos este momento, dado que estamos vivendo uma fase de acirramento, dado que a internet, a verdade, ela tem uma possibilidade a mais, inclusive, de exploração desse acirramento, na medida em que, além de falarmos pelo rádio, pela televisão e todos observarem, na internet também existe uma extrema vinculação àquele pensamento que é do ódio, porque alguém fala sobre o outro, alguém fala do outro, e não está olhando na cara do outro. Ele está muito distante. Quando alguém xinga uma minoria que não é a sua, um grupo que não é o seu, uma classe que não é a sua, ele se sente no conforto do seu lar, teclando num computador. Então, ele acirra o seu ódio. E quase sempre ele só escuta, ou ele só recebe mensagens, ele só fica amigo de quem pensa como tal. Então, nós temos pessoas de classe média, cujos amigos de rede social são também de classe média. Como o horizonte ideológico é mais ou menos o mesmo, essas pessoas acabam simplesmente aumentando o seu padrão de conhecimento, ou de valor, ou de informação, até a respeito do ódio. Passam a odiar em bando, passam a odiar em bloco.
como se transforma esta realidade? Chamando todos os indivíduos a um certo grau de reflexão que seja mais alto, para que perceba que aquilo que pensa ser natural, que pensa ser o racional, na verdade é só um ódio, é só a infâmia do nosso tempo travestida na forma de discurso. Então eu penso que este sistema de esclarecimento, de luta educativa, seja fundamental. Tudo isso é importante para nós, mas além disso, meus prezados, eu também penso que esta luta deva ser uma luta para transformarmos as grandes instituições, as grandes formas e os grandes mecanismos que organizam os valores da sociedade. Então, televisão, rádio, jornais, educação, imprensa, tudo aquilo que organiza os nossos valores de mundo, isto deve ser transformado. E também o papel das religiões, o papel daqueles grupos sociais, o papel das comunidades que organizam a nossa própria vida. Eu penso que tudo isso deva ser, de fato, transformado, sem o qual nós estaremos formando multidões, grandes grupos de indivíduos que continuam ainda no ódio. Uma grande esperança de termos uma sociedade, portanto, transformada. Professor, suas palavras com certeza nos fazem uma grande autorreflexão, como você propôs, né? Espero que você, amigo internauta, faça a sua autorreflexão em casa, depois dessas grandes palavras do filósofo Alisson, que você possa pensar, refletir se seu comportamento atual está gerando amor ou não, está contribuindo para uma transformação numa sociedade mais justa ou não. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Uma grande alegria falar consigo e com todos que nos acompanham. É um prazer aqui e encerramos essa entrevista. Muito obrigado.